Oi, pessoal. Oi, turma. Tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Renata, estarei com vocês na nossa disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa. Hoje é a nossa aula número 1. Espero que vocês estejam aí bem, aí bastante proativos. Vamos pegar aí um caderno, uma caneta, vamos anotar alguns conceitos muito importantes nessa primeira aula introdutória, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Espera aí. Vamos lá. Vocês devem estar vendo aí. Bora. Bom, vamos ver a introdução. Vamos ver principais doenças aí parasitárias e vamos ver metodologias de diagnóstico parasitológico. Bom, gente, o que vem a ser parasitologia? Bom, é a especialidade dentro da biologia que vai estudar os parasitas, e não só os parasitas, estuda o hospedeiro e também a relação entre eles. Bom, o parasitismo é a relação ecológica entre indivíduos de diferentes espécies que estão aí nessa relação parasitológica. Bom, o que vem a ser parasitos? Parasito é o organismo que vive em outro organismo, seja aproveitando dele na obtenção de alimento e, não raro, causando-lhe dano. Bom, o parasito, ele vai depender do outro para sobreviver, vai depender tanto para alimento como para abrigo, para se reproduzir e, de certa maneira, perpetuar a espécie dele, né? A espécie dele. Bom, dentro, então, nesse aspecto, temos aí a definição de endoparasitas, que seria aqueles parasitas que vão estar em contato profundo com o hospedeiro, como órgãos, como tecidos. Aí vocês estão vendo aí um exemplo de lombrigas. E os ectoparasitos, que seriam aqueles parasitas que vão entrar em contato com o hospedeiro, mas superficialmente, na parte externa do corpo, como a pele. Vocês estão vendo aí uma pulga, por exemplo. E o hospedeiro é aquele organismo que abriga o outro em seu interior, ou ele vai carregar sobre si esse parasita. Quais são os tipos de parasitos? Anotem aí, isso é muito importante. Você tem os parasitos chamados obrigatórios, é aquele que realmente vai precisar de um hospedeiro para que ele possa sobreviver. Você tem o facultativo, quer dizer que ele pode ou não viver parasitando, ou seja, ele tem uma fase da vida que a gente chama de vida livre, tá? Então, dentro ainda do aspecto dos tipos, a gente tem o acidental, que a gente vai dizer o seguinte, que esse parasito, ele acidentalmente entra em contato com o hospedeiro, porém ele não vai evoluir nesse hospedeiro. O chamado parasito temporário, ele é diferente, tá? Ele procura realmente o hospedeiro apenas para se alimentar. Depois ele sai, vai procurar um outro hospedeiro. O permanente, ele vai ficar no hospedeiro todas as fases da vida dele, tá? Ele escolhe aquele hospedeiro para sobreviver. E o periódico, ele é apenas o que a gente diz de parasito em uma fase da vida dele. Então, o ciclo de vida dele vai depender daquele hospedeiro, né? Porém, depois que ele já alcançou a maturidade, ele sai daquele hospedeiro, tá? Por isso que é periódico. Vamos seguir aqui. Bom, e quais os tipos de hospedeiros? A gente tem aí o definitivo, seria então o hospedeiro que ele vai ter aquele parasito,
encontrado na sua forma adulta, tá? O hospedeiro intermediário é aquele que vai ter o parasito na forma imatura, tá? Um na forma adulta, anota esse indo aí, vamos lá, deixa eu colocar minha canetinha temporária aqui. O definitivo, então, ele tem o parasito na forma adulta, e o intermediário tem o parasito, porém, na forma imatura. Bom, o hospedeiro chamado natural é aquele no qual o parasito vai se desenvolver, né? Ele se desenvolve sem causar nenhum dano. Ele está lá dentro do hospedeiro e vive lá, né? E é o hospedeiro que a gente chama natural, tá? A gente tem muitos exemplos aí, como os mosquitos, que são os vetores. Bom, o hospedeiro acidental, ou que chamamos de ocasional, anotem isso aí, seria aquele hospedeiro que raramente ele tem a presença desse parasito, tá? Mas, então, não podendo, portanto, ser considerado como um elo obrigatório, tá? Por exemplo, a gente tem um bicho geográfico, né, que acomete aí um homem, né, na pele, ele sobrevive, né, mas ele não vai desenvolver, ele não é ali, não faz parte do ciclo vital dele, tá? Ele não vai terminar aquele ciclo, tá? Bom, dentro ainda, né, da categoria, né, dos hospedeiros, a gente tem o hospedeiro que a gente chama de paratênico. Nota isso aqui que é diferente, né, esse nome, tá? Esse hospedeiro, ele vai servir de refúgio temporário. Né, seria um hospedeiro que cria um veículo para, né, assim, ele é o veículo para alcançar o hospedeiro definitivo, tá? Ele ainda não é o hospedeiro definitivo. Deixa eu só me pontuar aqui, mas não é necessário para o desenvolvimento do ciclo de vida do parasito, como a gente tem o exemplo do ácaro macrocheles, que vai usar um besouro para apenas transportar ele, tá? Então, ele realmente é um refúgio temporário, o besouro é o veículo que vai até o hospedeiro definitivo, tá? Mas ele não necessariamente desenvolve o ciclo de vida, tá bom? Já o vetor, a gente, né, sempre vai ver muito o filoartrópodes, né? O filoartrópodes entra aí, né? Os insetos, por exemplo, vai envolver aí, né? Outros organismos que vão ser introduzidos, esses parasitas, né? E esse vetor, muitas vezes, não acontece nada com ele, tá? Ele apenas fica passando aí, né, para outros hospedeiros, tá? O que a gente chama de vetor. Cuidado aqui, para não confundir, tá? Tem diferença entre vetor e reservatório. Bom, o reservatório seria o hospedeiro, ele é um hospedeiro que, sem ser afetado pela infecção, ele vai ter um parasita para transmitir a outro, tá? Então, por exemplo, o barbeiro, que causa doença de Chagas, que é o besouro, ele tanto vai ser, né, um besouro é um inseto, né, ele tanto vai ser reservatório e, ao mesmo tempo, vai ser o vetor, tá? Olha só, esse aqui é um exemplo típico aí para ver se o aluno entendeu a diferença entre vetor e reservatório, ok? Bom, temos dois ciclos aí. Deixa eu apertar mais um aqui. Temos o oh, meu Deus, que palavra difícil é essa? Monoxeno, aí, só ter, aí, e o heteroxeno. Monoxeno, ele seria um ciclo, é um ciclo de um parasito que vai infectar diretamente seu hospedeiro definitivo. Ele vai direto para
o intestino, por exemplo, que é o Ascaris lumbricoides, que é parasita obrigatório em humanos, por exemplo. Bom, já o ciclo do parasita, conhecido como heteroxeno, ele pode, por exemplo, né, existe um ou mais hospedeiros, né? Então, a gente tem, por exemplo, a doença toxoplasmose, que é, né, dada pela Toxoplasma gold, deixa eu anotar aqui, ó, para vocês anotarem aí, tá? Você tem os hospedeiros como o gato e outros mamíferos, tá? E a gente vai incluir esses mamíferos aí, nós, né, seres humanos aí, o gato também, tá? E a gente tem alguns casos aí também aves, ok? E o hospedeiro que a gente chama intermediário, nesse caso, seria os ratos, tá? Porque ele vai ter que sair do rato para completar aí o ciclo, né, dele, né, como nos gatos, por exemplo. Bom, tipos de penetração. A gente tem, né, a doença, né, sendo trazida pela penetração oral, né, através aí de alimentos mal cozidos, ou água, né, que não sofreu tratamento, né, então, o animal, ele vai adquirir oralmente, tá, algum estágio ali do parasita, ou vai entrar pela pele, tá? Penetração cutânea, né? Por exemplo, aí alguns vermes que têm essa capacidade de, né, então, andar descalço, por exemplo, né? Animais aí, né, que vivem aí em locais, né, onde possa ter um risco de contaminação, né, do próprio ambiente, e esses vermes vão penetrar pela via cutânea, tá? Bom, chegamos na etapa de metodologias de diagnóstico parasitológico. Vamos lá? Anotar? Vamos ali? Bom, o exame parasitológico de fezes, né, a gente pode também falar como coproparasitológico, tá? Então, essa palavrinha vocês vão ver bastante. Coproparasitológico, tá? Seria, então, o exame de fezes. Bom, o exame, então, né, que vai ser mais solicitado, mais pedido, né, para a gente checar o diagnóstico da maioria dos parasitas intestinais. Bom, também é o mais usual, tá? A gente vai checar os estágios, né, daquele parasita, tá? O diagnóstico vai ser desde a detecção de ovos, até mesmo as larvas, tá? De determinados emintos, e, no caso também, os chamados trofozoitas, tá? Cisto ou cistos de determinados protozoários. A gente, com esses exames, a gente vai identificar esses parasitas com critérios morfológicos da forma dele, como ele vai se caracterizar, se ele vai estar na forma de ovos, ou de forma de cistos, ou na forma de oocisto, tá? Essa, a identificação é necessária, tá? É importante que você tenha também uma boa experiência em microscopia, né? Aqui a gente vai chamar, né, o microscopista, tá? Essa experiência em checar qual a lâmina, né, todo esse processo de foco, de identificação de técnicas preparatórias, né, onde você vai ter as lâminas e o microscópio óptico, muitas vezes só um microscópio óptico já é necessário, já basta para a gente determinar já, tá? Porque ele vai estar ali observando na escala de micrômetro, né?
milímetro a micrômetros, milímetro a micrômetros, e podemos usar fragmentos de alimentos, fragmentos também de células vegetais. A gente pode usar grãos de pólen, podemos usar o sangue, a gente pode usar, verificar os leucócitos, a gente pode ver células do tecido, né, fazer uma biópsia do tecido animal, e também podemos checar, principalmente, artefatos presentes nas fezes, tá? Podemos, então, verificar os diversos estágios desse parasita intestinal. Bom, vamos lá, vamos entender, vamos conhecer um pouquinho de como são esses exames, tá? Então, vamos entrar no aspecto de colheita e preservação da amostra. Então, a gente vai chamar aqui, né, da coleta, né, do material fecal, né? Então, a gente tem que observar muitos detalhes aí. Por exemplo, o tipo de recipiente, o volume da amostra, a gente vai identificar ali a idade da amostra, vamos colocar se houve drogas em compostos químicos, né, que podem interferir no resultado do exame, se o animal, né, a gente vai fazer aí uma verificação sobre isso, perguntar para o tutor sobre isso, tá? Bom, no quesito do recipiente, a gente tem aí que o recipiente normalmente ele já vem lacrado, limpinho e seco, tá? Normalmente é a boca larga e a gente tem uma vedação que a gente chama vedação hermética, né? Com pressão ali para impedir que derrame, para impedir aí que tenha aí qualquer malefício da tua amostra, tá? Então, a gente vai preservar a amostra e ela deve ter aí, o frasquinho deve ter uma capacidade de 150 ml. Bom, dentro do frasquinho, né, limpinho, estéril, a gente tem que estar livre, dentro não pode ter nenhum agente germicida, nem antisséptico, porque a gente precisa ver os parasitas, né? Então, a gente não pode destruir esses parasitas, certo? Então, a gente não pode ter nada de gotinha de óleo, nada de urina, tá? Para realmente não destruir as formas vegetativas dos parasitas. Bom, e como eu acabei de falar, os recipientes, né, eles devem, né, conter fezes, no caso, obtidas de vasos sanitários, no caso, né, esses não podem ser aproveitados, tá? Por quê? Porque tem um risco daquele vaso sanitário também ter contaminação, ter outros patógenos. Bom, as fezes que são, né, excretadas no solo também não deve ser usada, gente. Por quê? Porque pode ter larvas de vida livre, outras coisas, né, e outros contaminantes presentes no solo. E aí a gente não pode ter, né, o viés, o falso, né, resultado aí confundindo o diagnóstico correto. Bom, essas amostras, elas devem ser colhidas diretamente no frasco, tá? É importante enfatizar isso, tá? Porque a gente tem essa frequência de erros de diagnóstico. Então, elas devem ser colhidas diretamente no frasco ou em urinol, tá? E devem ser transferidas para o recipiente, tá? Vamos ver essa transferência, vamos aí, vamos checar. Antes disso, vamos falar da interferência de medicamentos e de produtos químicos. Vamos lá. Determinados medicamentos e também substâncias químicas, elas podem também deixar a amostra insatisfatória, não correta para análise, tá? E principalmente para pesquisas, né, de protozoários intestinais. Bom, então, medicamento antidiarreico, antibiótico, antiácido, tá? Outros derivados de bismuto,
derivados de bário, vaselina, óleos minerais, não podem ser aproveitados essas amostras, tá? Bom, aqui vocês estão vendo, né, uma foto aí, né, de fezes de animais aí, vocês estão vendo, tá? Então, antes de preparar os diagnósticos, os métodos de fato para o diagnóstico, você tem que observar a aparência geral daquela amostra, tá? Aí você vai anotar a consistência, a cor, se tem sangue, se tem muco nas fezes, você vai olhar como que tá aquelas fezes, tá? No caso de ancilostomose em cães, as fezes já bate o olho, já sabe, fezes escuras e fedidas, tá? Já para tricurose em cães, as fezes vão ter muco ou pode ter sangue, tá? Então a gente observa e anota. Então, como foi falado aqui, a gente faz a coleta, por exemplo, tá? Em saco plástico. Então, usa o saco plástico, vai ver o que o cãozinho ali vai defecar, pega o saco plástico, né? Como se fosse uma luva, tá? Introduz a mão no reto do animal, tá? E coleta as fezes. Aí inverte o saco e amarra, tá? E depois coloca em caixa de isopor com gelo. Por quê? Né? É importante manter aí, né, 6 graus, né, mais ou menos, para a chegada do laboratório, tá? Da amostra chegar até o laboratório. Bom, vamos entender esse número de amostras, tá? Então, o número de amostras vai derivar para grandes animais, tá? Principalmente para controle de verminose, tá? Anote isso daqui, ó. Controle de verminose, tá? A gente tem aí em ruminantes e equinos, tá? Vaca, cavalo, a gente vai coletar entre 10 a 15 amostras, individualmente, tá? Por faixa etária, importantíssimo também, tá? E por treino, tá? Então, a gente vai, aí coleta, tá vendo aqui? Usa a máscara, usa a luva, tá? E coloca lá no frasquinho, né? 15 amostras individuais. Já pequenos animais, por exemplo, suíno, cães, gatos, tá? Também a coleta é individual de todos esses animais, tá certo? E o número, aí a gente tem aí, né, vai demandar aí, normalmente a gente vai pegar 2 amostras, uma, né, para ficar também ali como backup. Bom, sobre a conservação, vamos lá. Normalmente a gente usa o álcool, 70%, formalina de 5 a 10%, tá? Usa-se também o líquido de Haylet Henry e leva, encaminha para o laboratório, tá? Lá no laboratório, tá? Tem que verificar se foi preenchido com os dados de identificação, no caso do hospedeiro, verificar o histórico, muitas vezes, né, naquele laboratório, a espécie do animal, a idade, data de coleta, da procedência. Lá no laboratório, as amostras vão permanecer no refrigerador, seguindo aí uma temperatura de 7 a 8 graus, durante 2 a 4 semanas, tá? Não pode congelar, não congela. Para a pesquisa de trematóides, ovos de trematóides, a gente vai seguir esse procedimento aí, deixar aí em temperatura, né, resfriada. O intervalo das coletas vai ser entre 28 a 30 dias, tá? Vamos dizer aí, né, mensalmente. Bom, qual o objetivo, então, por exemplo, da coleta e remessa de sangue, tá? Agora a gente vai entrar
no aspecto sanguíneo, ok? O objetivo da técnica para mandar a coleta de sangue é para pesquisar microfilárias de eumintos, tá? Anote isso daí. Bom, a gente normalmente vai usar agulha, a gente vai usar esse aqui, que é o Vacutainer, né, que é uma seringa que cria-se um vácuo, né, ou mesmo uma seringa com agulha, tá? Esse aqui a gente vê bastante hoje em dia usando. Algodão ou gaze, álcool 70 ou éter, né, na hora de fazer aí a limpeza do local, né? E vamos usar aí frasco com ou sem anticoagulante, tá bom? E vamos depois usar lâminas para fazer o arrastamento do sangue, que a gente chama de distensões. Aqui no local, né? Por exemplo, em cavalos, a gente vai fazer a coleta pela via ou veia, né? A veia, melhor dizendo, veia jugular, vai fazer aí a punção. Em ruminantes também nessa posição da veia jugular, ou coxígea média ou no local da mamária externa. Já em cães e gatos, a gente pode usar também a veia jugular, ou a cefálica, ou a veia safena externa, tá? O horário de coleta, normalmente nas primeiras horas do dia ou no final da tarde. Bom, gente, vamos escolher a técnica para fazer o diagnóstico de eumintos, né? Ou que a gente vai dizer eumintológica, tá? Então, diagnóstico eumintológico. Bom, aqui vocês estão vendo várias técnicas, tá? A gente tem aí as fases dos estágios, né? Então, dentro dos eumintos, reparem, eu tenho um grupo de nematódios, eu tenho um grupo de cestódios e os trematódios, ancatocefalos. Bom, a gente tem os estágios de ovos, larvas, tem as larvas do primeiro estágio e as larvas que são as chamadas infectantes e fase adulta. Bom, já aqui nos cestódios a gente tem ovos e segmentos, né? Normalmente a gente vai ver até as proglótides, né? E temos aí o parasita adulto. Os trematódios a gente vai ver ovos ou o estágio de miracídios, que são as larvas ciliadas, e os adultos, tá? Aqui a gente tem nessa tabela aqui ao lado, aqui, temos os métodos aí, diversos aí, tá? Williams, Moller, a gente tem por flutuação, temos aí o método de Barkeman, que é por sedimentação, o Gordon, tá? Por contagem de ovos, temos aí diversos também. Então, para cada aí, né, ruminantes, equinos, suínos, cães e gatos, a gente tem aí as indicações, tá? Vamos seguir? O método Williams-Morley, a gente tem o objetivo, então, de identificar os ovos de nematóides, tá? Também oocistos de protozoários e ovos de Moniesia, a gente tem o primeiro aqui nessa lista. Bom, o princípio desse diagnóstico, a gente vai flutuar aí os ovinhos, por exemplo, o ocisto desses protozoários, né? Porque a gente vai colocar, né, cloreto de sódio, fazendo com que haja esse processo de flutuação, tá? O exame a gente pode caracterizar
como microscópico, a gente vai usar o microscópio óptico para fazer o exame qualitativo direto, tá? Depois que a gente faz a concentração dessas fezes. Então, a gente tem aí o material, né? Onde vamos usar o cloreto de sódio nesse processo. E temos aqui, né, todo o esquema da placa de Petri, bastão, tá? Vamos ver aí, né, o processo de mistura, né? E temos na sequência aí essa hipersaturação, tá? Vamos usar de 2 a 5 gramas de fezes e fazer essa solução hipersaturada com sal, tá? E depois a gente vai visualizar os ovos através de microscopia. Bom, como que é a interpretação? Aqui vocês estão vendo passo a passo também, a coleta, diluição, esse processo aqui de filtração, né? Então, o que passou ali, né, a gente vai despejar e depois vai fazer aqui a lâmina, tá? E vai observar no microscópio. Se a gente encontrar, né, em pequenos animais um ovo, a gente já tem aí a indicação de administrar medicação. Se a gente encontrar 3 ovos em grandes animais, a partir de 3 ovos, a gente também vai indicar a introdução de medicação, tá bom? Bom, o método de Faust, ele vai pesquisar ovos e de eumintos, põe aí, e também os cistos de protozoários, ok? Esse princípio, né, o método de Faust, ele vai ser por flutuação, mas vai usar a centrífuga, tá? Então, vai centrifugar e depois vai ter o sobrenadante, tá? É um exame qualitativo direto. Então, a gente vai depois ter, depois da gente ter a concentração das fezes, né, que vamos usar aí 1 grama, tá? A gente usa a centrífuga para isso, tá? Então, a gente dilui, nesse caso, não com sal, não com cloreto de sódio, a gente vai diluir com água destilada só, tá? Vamos centrifugar pelo menos 3 vezes. E depois a gente vai pegar uma alça, né? E vai fazer a distribuição, né, do líquido sobrenadante pela lâmina, tá? Então, tem que ter bastante atenção, né, para não ter cuidado de contaminação, e fazemos, nesse processo da lâmina, a coloração com Lugol, tá? E vamos, né, no microscópio óptico, checar aí esses ovos aí, esses estágios aí, tá bom? Aqui a gente está vendo, né, vários, né, vários parasitas aqui e seus estágios, tá? Bom, dentro ainda dos métodos de diagnóstico, a gente tem o chamado, né, de Hoffman, tá? Então, é o método de Lutz, que a gente chama Lutz-Hoffman, que é o de sedimentação espontânea. Bom, qual é o objetivo desse método? É fazer a pesquisa de ovos de trematódeos e cestódeos, pega aí grande, né? Abre um leque maior, tá? E temos aí para esse método para demonstrar os cistos de entamoeba, por exemplo, e ovos de ascaris, tá? A gente fala assim que ele é empregado como um processo também de lavagem. A gente vai deixar os ovos sedimentarem, e o exame a gente, né, caracteriza como um exame com microscopia óptica qualitativa direta, porque também a gente vai concentrar as fezes ou até mesmo a urina. A gente vai utilizar
mais ou menos de 5 a 10 gramas de fezes ou urina, e vamos observar aí o tempo que vai sedimentar a amostra. Mais ou menos, a gente vai levar de 1 a 24 horas, tá? No caso de Schistosoma mansoni, por exemplo, Schistosoma, a gente vai usar uma solução fisiológica, que ainda a gente preserva, tá? O miracídio, na forma de miracídio, para que não ocorra a transformação, que a gente chama de ectise, que é a muda, né? A forma de miridáceo, que é a larva, essa larva aqui, ela vai para cercar. Então, a gente quer preservar aqui ainda na forma de miracídio, tá? O método chamado STOL, ele também tem objetivo de contagem de ovos de eumintos, e ele é super indicado para diagnósticos de cães e gatos. O princípio é o seguinte: esse método ele vai fazer uma suspensão titulada de fezes, a gente vai fazer uma titulação em solução que a gente vai dizer de decinormal de soda cáustica. É um método quantitativo, vamos contabilizar aí, e a gente usa 3 gramas de fezes. Esse método, gente, vai contar o número de ovinhos em toda a lâmina e a gente vai percorrer como um zigue-zague. A gente vai multiplicar o número de ovos dos eumintos encontrados por 100. E vamos calcular o valor da contagem, que seria ovos por grama. Então, por exemplo, a gente vai fazer, então, né, X, né, vezes 100, que é o valor equivalente desses ovinhos aí por lâmina, tá? Nessa contagem. Então, a gente usa a solução decinormal de soda cáustica para isso. Então, normalmente a gente vai fazer essa pré-solução, né? Onde você vai ter 5,4, mais ou menos, né? 4,5 gramas aí, né? De soda cáustica para 1.000 ml de água destilada. De Robert ou Sullivan. Esse é para identificar genericamente, né, se há ou não eumintos através da observação de larvas infectantes. Então, a gente vai checar falhas de anti-eumínticos, ou seja, resistentes, tá? E vamos fazer um cálculo da carga patogênica. Bom, o princípio desse método, né, que a gente vai sempre estar vendo a identificação genérica aí, é para verificar a cultura de larvas de eumintos que são eliminados da fezes. Esse método de extração de larvas infectantes, né, vai ser através da cultura de fezes, e a gente vai utilizar aí em torno de 3 a 5 gramas de fezes. Então, a técnica vai consistir em fixar essas larvas na lâmina, né, com uma gota de Lugol, tá? Vai, de fato, ter a morte e a coloração dessas larvas, e a gente vai fixar aí, né, somente na hora da contagem, a gente vai colocar a lamínula. Vamos observar no microscópio óptico em 100 vezes, e vamos contar no mínimo 100 larvas, para ter, de fato, a percentagem de gêneros na amostra de fezes. Depois, a gente pode guardar essas larvas na geladeira, quando não examinar na hora, tá? Então, é importante a gente determinar qual o método que a gente vai buscar o diagnóstico. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham anotado. Se você precisar, volta esse vídeo. Vejo vocês, então, na nossa aula 2. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau, tchau.